todos vocês que assistem, que curtem, que compartilham o conteúdo da Voz da Indústria. Hoje, mais uma vez, hoje só mudou o rosto que está do lado de cá. Mas nós estamos aqui com visitas muito ilustres, alguns já acostumados a sentar aqui, mas eu vou deixar com que eles se apresentem e esse podcast ele tem como propósito falar com você. E para falar com você, hoje estamos na mesa com... Tudo bem, meus amigos? Inaugurando o ano de 2026 com o podcast A Voz da Indústria. Mais uma vez um prazer estar aqui nos estúdios da G7, agora com um novo host nosso, Martinelli. Seja bem-vindo ao podcast A Voz da Indústria, vai estar com a gente durante todo o ano de 2026 e continuar um pouquinho desse trabalho incansável que a gente tem feito de levar a informação de forma clara e precisa para o industrial mineiro. Para você, empresário do sul de Minas principalmente, ter certeza de todo o trabalho que a FIENG vem fazendo e que a gente consiga trazer os números e vocês realmente consigam enxergar o real valor de existir um sistema indústria em Minas Gerais. Então, é um prazer novamente, depois de um longo e tenebroso inverno, voltar a fazer o podcast A Voz da Indústria. Espero, Martinelli, que esse ano de 2026 a gente consiga trazer um conteúdo bem assertivo para o empresário mineiro, um ano um pouco turbulento em função de eleições, então a gente vai ter várias temáticas para ser tratadas aqui. Espero que a gente consiga trazer exatamente a informação precisa e a informação de uma forma objetiva e clara para que realmente o industrial mineiro consiga ter um pouco da noção do que é o sistema indústria para Minas Gerais e da representatividade que a FIENG tem hoje no Brasil. Muito bom, muito bom. Também estamos aqui, uma jovem, né, entre nós aqui. Pode se apresentar, pode... Bom, meu nome é Laila e eu sou a responsável pela área de desenvolvimento sindical da FIENG. Então, hoje a FIENG conta com 121 sindicatos empresariais filiados e eu administro essa relação desses sindicatos com todo o sistema FIENG. E aí, na relação de cadeia, nós temos vocês, empresários, industriais, que são associados a esses sindicatos, e esses sindicatos são filiados ao sistema FIENG, e nós, como área, fazemos toda essa ponte, damos todo o apoio para que esses sindicatos se tornem entidades cada vez mais fortes, mais representativas, mais atuantes, para entregar cada vez mais para a indústria mineira. Perfeito. E é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Rodrigo, parabéns pelo trabalho aqui na Regional. Hoje pude acompanhar um pouquinho do trabalho que a Regional Sul vem fazendo e fiquei muito impactada com o que eu vi. Realmente uma excelente gestão do Rodrigo, juntamente com os presidentes de sindicatos da Regional. E agradeço o convite de estar aqui hoje com vocês. Que legal. O Rodrigo tem feito um excelente trabalho, até porque eu ouço o nome dele em vários lugares, inclusive muito da parte política, executiva e tudo, sempre falam muito bem da sua representatividade e eu fico feliz de poder te ter aqui na mesa também, né? E um pouco disso que a gente tenta fazer é que essa informação chegue às empresas que estão fora disso. O impacto que elas poderiam ter de como crescer, da forma como crescer, como dar o próximo passo, é exatamente estar dentro do sistema FIENG, porque a FIENG pode fazer exatamente um diagnóstico do que é a empresa e mostrar os caminhos. A gente pode encurtar essas distâncias. Então, você empresário que fica com a dúvida de como dar o próximo passo, se dar o próximo passo, se vou crescer, se vou encolher, a FIENG pode te ajudar. E aí essa é a mensagem que a gente tem que fazer. Venha participar. A gente precisa de vocês, a gente precisa de mais gente ter voz. Porque quanto mais pessoas participarem das discussões, maior vai ser a chance da gente ser assertivo nas decisões que a gente toma. Quanto mais gente participa, maior representatividade o sistema indústria vai ter. Então é isso que a gente precisa, participação. E eu queria até te perguntar, provocar aqui, aproveitando o tema, os seus associados têm problemas aí trabalhistas? Pois é. Tributários?
de meio ambiente, de energia. E se você procurar um escritório especializado, essas consultas, elas estão caras. Quanto vai custar, exatamente. E aí, o que eu tenho para dizer para você, industrial que está assistindo esse podcast, é que se você é associado de um sindicato filiado à FIENG, todas essas consultas são gratuitas. Parece até mentira, né, Rodrigo? Porque no mundo industrial, hoje, com Tudo se cobra? tudo se cobra. Eu posso dizer, elas são gratuitas para os nossos associados. E no mercado elas custariam muito mais. E mais, não é? É um gratuito, mas é um gratuito com muita qualidade. Porque são demandas atendidas por especialistas com experiência. Uhum. E sabem realmente do que estão falando, porque vivem aquilo, respiram aquilo todos os dias. Então, se você está escutando e ainda não é associado, está perdendo tempo e dinheiro, não é isso, Rodrigo? Então, na verdade, essa gestão tem um mote, sabe, Martinelli? Uhum. A gente queria criar um botão do pânico em cada empresa. Isso seria ótimo. Porque sabe o que precisaria acontecer? Aconteceu um problema na empresa e a diretoria não sabe o que fazer. O que ela tem que fazer? Aperta o botão do pânico e liga para a FIENG. Sim. A FIENG vai poder te ajudar. Com certeza ela vai saber te orientar no melhor caminho. Com certeza, se ela já não existe, se não existe algum produto ou algo pronto dentro de todo o histórico que a FIENG tem, ela vai desenvolver especificamente para você. Porque a missão da FIENG é ajudar a indústria mineira. Sim. O porquê de existir um sistema de FIENG que há 93 anos foi fundado é exatamente quando uma indústria tem uma necessidade, a gente ter as melhores cabeças para te orientar para como você prosseguir, como te direcionar em qual direção você realmente precisa tomar para tomar a melhor decisão para sua empresa. É legal falar disso porque assim, a gente sente que é o propósito, né, gravado dentro da FIENG, né? Eu gostei dessa palavra, propósito. Uhum. Qual é o propósito de existir um sistema FIENG? Qual é o propósito de eu, Rodrigo, estar aqui dedicando meu tempo de forma voluntária? Porque, na verdade, o que a gente faz, a gente não recebe salário, não recebe nada. Na verdade, a gente está doando um pouquinho do nosso conhecimento, de toda a nossa vivência, para que a gente consiga impactar na vida de outras empresas que não tiveram esse acesso. Então, esse é o nosso propósito, é melhorar o ambiente de negócio para a indústria mineira. Eu iria até além, viu, Rodrigo? Porque assim, quando o propósito da FIENG é esse, ele muda a história do industriário, né, da indústria e tudo, mas com isso ele alcança toda uma sociedade num estado de 800 e tanto municípios. 853 municípios. Exatamente. Né? E aí o meu propósito enquanto empregada do sistema, isso é o legal de você ser empregado da FIENG. Você tem um propósito no seu trabalho. Você vê o real impacto que você causa na vida de pessoas como um todo. Porque você ajuda a indústria emprega, a indústria gera renda, a indústria movimenta, e aí você vê pessoas crescendo, você vê portadores de futuro, que são ali alunos das nossas escolas. Eu até emociono quando eu falo desse assunto, porque realmente a gente faz parte de um movimento de transformação. Exatamente. E aí eu vou aproveitar e falar um pouquinho do projeto que é o meu preferido da FIENG, eu não podia deixar de falar dele, que é o projeto Recriar, que é o seguinte: a gente quer mostrar para os alunos das nossas escolas que a indústria que está por trás daquelas escolas. É através da contribuição da indústria que existem essas escolas do SESI, essas escolas do Senai. E aí, pensando nisso, e para dar esse senso de pertencimento ao aluno, quem é que está ali e que está bancando aquele estudo para você, a indústria, para depois ele até saber valorizar esta indústria, nós criamos um programa, o presidente Flávio teve essa ideia aí, para mim foi brilhante, que é o programa Recriar. Então, o programa Recriar, ele também trabalha a parte de retenção de profissionais nas indústrias, que é um geração grande de talentos. E também, assim, então como que vai funcionar? A cada bolsa que a indústria paga para um filho de um industrial numa escola do SESI ou até para um colaborador dele num curso do Senai, o Senai dá... a bolsa é 1 para 1, a cada bolsa o Senai dá mais uma bolsa. E no SESI é 1 para 2, ou em algumas poucas escolas é 1 para 1, e agora, até maio, nós temos uma condição de 1 para 3 em escolas que ainda tem vaga. Então você pensa, a indústria bancou ali uma bolsa para um filho de um profissional, aquele profissional não vai deixar a indústria, porque o filho dele está estudando numa escola do SESI. E essa escola, ela vai transformar a vida daquele jovem, porque é uma escola de ponta, é uma escola com óculos de realidade virtual em sala de aula, com tablet em sala de aula, é uma escola com material didático próprio. Quem não conhece,
escola do SESI, fica o convite para conhecer. É uma escola diferenciada. Então, esse é um dos nossos muitos projetos que vale a pena para a retenção de talentos, para criar esse senso de pertencimento e para transformar o futuro de jovens que estudam em nossas unidades. Eu vou pegar o gancho da Laila. Falando um pouquinho de educação, exatamente, né, Martinelli? Vou entrar nesse tópico de educação. A Laila muito bem trouxe. Qual um legado que essa gestão da FIENG vai deixar? Sim. Na verdade, isso aí eu acho que é um direcionamento que desde o início o Flávio catequizou nas pessoas que estão à frente liderando esse processo junto dele, na diretoria dele, que é exatamente devolver para a sociedade o que as indústrias, de alguma forma que hoje é compulsória, elas recolhem. Sim. Então, qual é a missão da educação dentro do sistema FIENG? A gente tem hoje em torno de 300 mil alunos. Mais da metade deles tem algum tipo de bolsa, com 30% sendo totalmente gratuito. Eu quero que você repita o número, porque as pessoas precisam entender isso. Tem cidades que não tem isso em número de pessoas. Exatamente. O número hoje nós temos quase 300 mil alunos no sistema FIENG, entre SESI e SENAI. Aí você fala, o que representa isso, Martinelli? 300 mil alunos, vamos pensar. Eu gosto de números, né? Você me conhece. Sim. Qual a população do estado de Minas? Tá? 25 milhões de pessoas. Certo. Tá? Qual a população economicamente ativa, tem esse termo, economicamente ativo, mas qual a população em idade de estar dentro de uma escola? Vocês têm ideia? Não tenho muita ideia. Em torno de 4 a 5 milhões de pessoas. Esse dado não existe, mas é um apanhado. Se você pensar que 300 mil desses 4 a 5 milhões de pessoas estão dentro do sistema, a gente tem quase 2% da população dentro do sistema, estudando dentro do sistema. Aí você fala, o que é 2% da população que estuda dentro do sistema? Se você pensar num grupo educacional, se existisse 20, 25 FIENGs, toda a população estaria estudando. Só precisava de 20, 25 empresas ou entidades, como é a parte educacional da FIENG. Eu arrisco aqui que redes particulares com muito, né, dinheiro e tudo mais não tem. Eu ouso dizer que o sistema SESI hoje é o principal grupo educacional do estado de Minas. Eu ia falar isso. E a gente tem resultados para provar. Resultados. Números, pessoal, números. A nota média do Enem das escolas SESI de Minas, 642,78. É a melhor média de sistema SESI do Brasil. Você que estuda numa escola SESI de Minas Gerais, você está na melhor escola do SESI do Brasil. Tá? Comparado com a média nacional, a média nacional é de 520 pontos. Nós estamos 35% acima da média nacional das escolas SESI. E comparado com as melhores escolas particulares, a gente é a terceira ou quarta nota de organizações. Então, se a gente fala de números, não tem como contestar. Exatamente. Por isso que a gente às vezes fala, as pessoas perguntam, cara, o que move você trabalhar tanto, se dedicar tanto ao sistema FIENG? É o resultado que a gente entrega. E isso é muito gostoso, é muito da gente absorver isso, o retorno que você vai estar deixando para as próximas gerações. Sim. Porque talvez a grande contribuição que a gente vai estar deixando é que a gente vai estar preparando a nova geração para ter uma atuação de protagonista. A gente quer que os jovens mineiros sejam protagonistas de um novo Brasil. Porque um país, enquanto nação, ele não vai conseguir crescer da forma correta enquanto não se investir corretamente em educação. Sim. A educação é o principal investimento para um país crescer. E isso o sistema FIENG faz de uma forma brilhante e muito bonita pelos resultados que entrega. Então a nossa missão enquanto SESI é realmente criar mecanismos de estar desenvolvendo os nossos jovens e dando oportunidades, essa palavra oportunidades é muito importante, sim, deles liderarem um novo Brasil. É isso que a gente quer, que os jovens mineiros sejam protagonistas do nosso futuro. A gente falou do crescimento das matrículas, falou da importância disso dentro do Enem, o grande resultado que você citou os números aí.
qual que é o papel dessa educação dentro dessa estratégia toda da FIENG, né? A gente vê claramente que é a transformação, né? Mas como que isso, para a gente colocar em miúdos, a estratégia, né? Como que isso foi pensado para mudar esse Brasil? Porque nós estamos mudando Minas, mas o reflexo vai ser no Brasil todo, porque tem mineiro no Brasil inteiro. Pois é, mas o primeiro passo tem que ser dado, e é esse que a gente está fazendo. O sistema FIENG está criando condições da população mineira liderar esse processo. Então, talvez não seria um papel do sistema, né? Mas a decisão de investir em educação é exatamente por entender que essa área realmente é a área portadora de futuro. Esse termo portador de futuro, o nosso presidente Flávio usa muito. A gente quer que os nossos jovens estejam como portadores de futuro. Perfeito. A Laila, eu queria falar um pouquinho, a Laila citou sobre inovação, nós falamos sobre Minas Gerais, com tudo isso que está entregando, mas a gente precisa falar também de investimentos, né? Na atração desses investimentos, e como que você vê, né, a FIENG como essa plataforma de desenvolvimento hoje, no momento, no cenário atual. Sim, né? Atraímos muito investimento ao longo da gestão para Minas e temos uma área forte que tem relacionamento aí com todas as entidades que trabalham em prol dessa atração de investimentos. Então, trouxemos grandes empresas aqui para todo o estado. Então, de norte a sul, a gente conseguiu trazer grandes nomes de empresas com o trabalho da FIENG, com a articulação da FIENG. E isso empregou muita gente. E foi realmente um trabalho bem estratégico, mas assim, a educação, como o Rodrigo bem disse, ela é um dos nossos pilares e um forte pilar, mas a FIENG, ela não é apenas este pilar, né? Nós temos o pilar da defesa de interesses, que a gente tem resultados expressivos, temos o pilar de inovação. Então, assim, por exemplo, a gente tem hoje um centro de descarbonização que poucos conhecem. Que legal. A gente Pouca gente tem, sabe. exatamente, um centro de tecnologia que é de ponta, tem laboratórios, assim, coisa de primeiro mundo. A gente tem um centro 4.0 todo equipado com robôs colaborativos e cursos para inseri-los nas indústrias e vários mini centros 4.0 espalhados pelo estado também, um grande centro e outros mini centros espalhados pelo estado. Nós temos um Instituto de Terras Raras, então a gente está sempre pensando à frente. Você vê, terras raras é um tema que recentemente vem sendo discutido e a gente já tem hoje um laboratório, um Instituto de Terras Raras, onde a gente faz a análise de materiais. Então, a gente também olha muito, a gente tem um FIENG Lab, que é uma incubadora de startups com soluções voltadas para a indústria. Então, a gente vem ganhando aí prêmios até internacionais com soluções inovadoras e disruptivas. 3 vezes o primeiro lugar o FIENG Lab tem no prêmio Open Startups, na 100 Open Startups. É importante fazer esses destaques, né? Eu acho legal, porque assim, quando você fala do que está sendo feito e o Rodrigo traz essa informação, a gente faz uma prova social sobre o trabalho que vocês têm. Só trazendo uma contribuição dos números, você perguntou de atratividade de investimentos. A gente tem, como a Laila falou, a gente tem uma área que se chama Centro Internacional de Negócios. Só através do Centro Internacional de Negócios, nessa gestão, a gente conseguiu atrair 22,6 bilhões de investimentos para Minas. Uau! Então, você vê que a gente tem atuação em várias frentes. A gente não tem não vai ter uma característica única dessa gestão. Na verdade, a gente está tentando ter direcionamentos em todas as áreas que necessitam de algum tipo de ação. A FIENG é muito plural e a gente pretende realmente, hoje já nacionalmente, a FIENG talvez seja a associação empresarial mais protagonista. O presidente Flávio é um dos primeiros a ser escutados em temas nacionais e isso tudo foi criado dentro dessa gestão, esse sentimento de realmente qual é o valor do sistema FIENG dentro da Confederação Nacional das Indústrias, a CNI. Então, realmente, a nossa missão, que vai ser entregue agora no final de 2026, com certeza vai
vai ser muito exitosa dentro daquilo que se planejou 8 anos atrás e que a gente vai poder realmente sentar na cadeira, olhar para trás e falar assim, gente, a gente está entregando um mundo melhor do que a gente encontrou. E acho que isso é o nosso propósito de estar aqui todo dia buscando, trabalhando em prol do sistema indústria, entregar uma sociedade um pouco melhor do que a gente encontrou. Essa era a próxima pergunta sobre o legado que se exatamente. E falando em legado, assim, eu acho que esse movimento que foi construído ao longo dessa gestão, na liderança do presidente Flávio, quando a gente fala em liderança, né, a gente precisa confiar no líder, a gente precisa de um líder que inspira, um líder que dá o exemplo, um líder que influencia positivamente, e o presidente reúne todas essas características. E aí ele foi contaminando os presidentes de sindicatos, que por sua vez foram contaminando os associados, os industriais, e hoje nós temos uma grande comunidade que juntos tem problemas, claro, mas que não sentam e reclamam sobre os problemas, tentam transformar e fazer a diferença. E esse é um convite que a gente faz para todo novo associado, todo industrial que faz parte desse ecossistema. Olha, enquanto vocês têm problemas e não dedicarem um pouquinho do seu tempo como industrial para o coletivo, as coisas não vão mudar. Então, pegue um pouquinho deste tempo que vocês têm. Eu sei que não é fácil escolher ter este tempinho reservado para dedicar ao coletivo, mas essa dedicação ao coletivo, ela tem frutos que são imensuráveis. E esses frutos permeiam aí nessa educação, nessa defesa de interesses, em deixar um mundo e um ambiente melhor para todos os nossos sucessores. É a sementinha que a gente pode plantar para vir ali frutos brilhantes. Então, se lá atrás, né, os nossos antepassados talvez tivessem tido essa conscientização da dedicação para o coletivo, talvez hoje todos estariam usufruindo de um ambiente de negócios bem diferente e bem melhor. Então, não se conformem com as regras, com as normas, vamos trabalhar, vamos entender, vamos lutar, e vocês têm a FIENG e os sindicatos empresariais filiados ao lado de vocês nessa batalha. A Laila falou de um termo nessa última fala dela que me despertou uma reflexão. Qual é o maior bem que um empresário pode ter? Vamos fazer essa troca de papo. O que você acha, Marcos? Qual é o maior bem que um empresário pode ter? Eu acho que não tá na empresa em si. Eu acredito sempre no maior ativo, que são as pessoas, e aí eu fico caso com a fala da Laila ali, né? Eu acho que é o que a gente vai deixar através dessas pessoas. Na minha visão, o maior bem que um empresário pode ter e o que ele tem que aprender a administrar é o tempo. Sim. O seu tempo. Sim, perfeito. Quando o empresário parar de ter essa desculpa, eu não tenho tempo para participar, porque se ele não tem tempo, é porque ele está atuando de forma equivocada dentro da empresa. Gestão errada. A gestão está errada. Então, é por isso que ele precisa da FIENG. É exatamente por isso que ele precisa da FIENG. Falar, eu não tenho tempo de participar, na verdade você está perdendo o seu tempo. Porque o seu tempo, se você estivesse participando das discussões coletivas, você tem informação privilegiada, você participa de proposições e das demandas, que às vezes um problema seu pode ser o problema de várias outras empresas, e a solução coletiva é sempre melhor. Então, você que não tem tempo, entre aspas, de participar do associativismo, na verdade você está desperdiçando o seu tempo. Uma empresa bem gerida é uma empresa que não depende do seu diretor. O seu diretor, ele tem que realmente estar fora da empresa, dedicar tempo em pensar o futuro. Como você vai pensar o futuro se você não tem tempo atuando nos problemas do presente? Esse é um pouquinho da nossa mentalidade que tem que mudar. De realmente a gente dedicar um pouco do nosso tempo em participar das soluções. Só que é muito fácil criticar as decisões que são tomadas quando a gente não participa das discussões. Então, o que a gente precisa mais é de mais gente participando, de mais gente discutindo, de mais gente trazendo os seus problemas para que a gente consiga achar soluções de uma forma coletiva que vai beneficiar mais pessoas. É assim que a gente vai crescer enquanto sociedade. E é assim que, crescendo como sociedade, a gente vai deixar o Brasil um pouquinho melhor. Sim. Quando muita gente pensa que o sindicato é
é negativo, enxerga o sindicato ali, confunde às vezes com o sindicato do trabalhador, ou pensa que o sindicato serve apenas para fazer a negociação coletiva, e vai muito além. Pelo menos os filiados da FIENG, né, Rodrigo, são inclusive cobrados por essa atuação muito mais abrangente, onde realmente os associados eles têm oportunidades diferenciadas, eles têm acesso a informações, eles têm essa oportunidade de fazer negócios para o coletivo. E, enfim, são infinitas aí as possibilidades, fora os nossos cursos, os nossos até projetos subsidiados, as nossas missões. Então, realmente... Uma outra palavra. Eu pego os ganchos nas palavras que a Laila vai trazendo, que são tantas coisas. Sim. Missões. As missões empresariais que a FIENG faz. Martinelli, você tem ideia que a FIENG ela proporciona para os participantes do sistema estudar em Harvard? Não sabia. A gente está indo agora em maio para ficar numa imersão dentro do Harvard, do MIT, lá em Boston. Sim. Isso. Nomes ovacionados no mundo todo. Exatamente. O que tem melhor de educação, esse sistema de educação executiva global que os participantes da FIENG têm, isso tudo é feito com subsídio da FIENG, com subsídio do sistema indústria. Ou seja, o dinheiro da tua empresa que você paga na folha de pagamento pode servir para você se capacitar para realmente ter uma gestão melhor na sua empresa. Mas para isso você precisa participar. E para isso ele precisa arrumar tempo. Exatamente. E eu acho que a combinação de tempo e atitude, né, Rodrigo? Porque assim, além dele entender que tempo é uma coisa... Não pode falar que tempo é dinheiro se ele não arruma tempo, né? Então ele não vai ter dinheiro. E a questão da atitude, ele precisa se associar, ele precisa entender o cenário, entender os desafios, aproveitar as oportunidades, que foi algo que foi falado aqui, e entender que isso tudo é feito para ele, né? Exatamente. É feito, colocado para ele. Essa imagem negativa dos sindicatos que você trouxe, Laila, eu vejo que isso é de forma geral, né? Mas eu vejo você falando e já ouvi outras pessoas falando disso de forma, assim como que você trouxe, com um brilho nos olhos e algo assim que realmente não é só para aquilo, né? É algo que vai além daquilo ali. O brasileiro ele ainda tem dificuldade em entender o associativismo como tão positivo. Uma vez eu fiz uma pesquisa a nível internacional e aí fora do Brasil essa percepção de associação é mais bem vista do que no Brasil. No Brasil a gente vem tentando que o termo cultura, sindicato, né? É um pouco pejorativo, eu acredito. A hora que você fala em sindicato, os empresários talvez imaginem um sindicato dos trabalhadores. Mas o termo sindicato nada mais é uma denominação para uma associação empresarial. Sim. Ou uma associação de pessoas, como é o Sindicato dos Trabalhadores. E o sindicato é o representante legal. Exatamente. Ele é a única entidade, uma associação não pode falar em nome da indústria. Sim. O sindicato, ele pode falar em nome da indústria. Então, uma ação que o sindicato entra em nome ali ele consegue falar em nome da indústria. Então, é a sua representação legal da indústria, é o sindicato. E o industrial que participa do associativismo através do sindicato, ele não apenas acompanha o mercado, mas na verdade ele vai estar ajudando a moldar o ambiente de negócio que ele está inserido. Ele é agente ativo, né? Agente passivo. Exatamente. Até mesmo a negociação coletiva. Os associados, eles são convidados a participar da mesa de negociação. Aquelas indústrias que não são associadas, elas podem até usufruir da convenção coletiva, mas elas não participaram ativamente da negociação. Então, faz toda a diferença você participando, sendo associado, você tem informações claras, corretas e objetivas. E a informação, na verdade, é um bem que te ajuda a errar menos. Todos nós erramos e todos nós vamos continuar errando. O erro faz parte da vida e faz parte do ser humano. Mas quem tem a informação correta, como quem participa no associativismo, ele vai poder errar menos. Eu acho que e ele vai aprender, com o erro do outro. Exatamente. Ele vai ter noção de outras pessoas que erraram na mesma direção que ele estava errando e por que não atuar naquela direção. Então, cara, a gente só tem a ganhar participando das entidades empresariais. E talvez esse seja o nosso maior desafio, é trazer mais empresas a participar do sistema indústria. Na prática, o industrial participando, ele fazendo parte do ecossistema da FIENG, né, o que ele vem a ganhar? Vocês já falaram uma centena de coisas aqui, acho que cabia mais coisa, né? Mas assim, vamos fazer esse convite para o cara que não é associado, que ainda não conhece a FIENG, ele fazendo parte desse ecossistema que é a FIENG.
A primeira coisa, ele já prestou atenção nos números que vocês trouxeram, em dinheiro, né, bilhão e tudo mais. Mas, na prática ali, a primeira coisa que ele vai encontrar lá dentro. Muitos dos nossos serviços, eles são exclusivos para associados, principalmente aqueles na defesa de interesse. Então, todas essas consultas nas áreas tributária, trabalhista, meio ambiente, energia, Centro Internacional de Negócios, economia, elas só são feitas para associados. Então, para começar, se a indústria não é associada, ela não vai ter nenhum desses serviços. Além disso, eu acho que o Rodrigo falou muito disso, o acesso à informação, o acesso às oportunidades. Então, sem ser associado, esse acesso será dificultado. E fazer parte da transformação, ser agente ativo mesmo e ter acesso até, mesmo sendo serviços pagos e oferecidos para toda a indústria, o associado ele vai ter essa informação primeiro e ele vai poder tomar a decisão. E quem chega primeiro ali bebe água limpa. O mineiro gosta dessa expressão. Exatamente. Então eu acredito que você se sentir parte também. Quando você é acolhido, quando você faz parte de um grupo, é natural do ser humano, você quer pertencer, né? E enquanto industrial, o grupo que te representa é o sindicato. Então, até o ser humano hoje, ele quer fazer parte até do grupo de mães da escola, grupo de moradores do condomínio. É natural, o ser humano faz parte de grupos. E enquanto industrial, o grupo para você pertencer é o sindicato. E esse pertencimento, Martinelli, na verdade, sim, quando a empresa está associada ao sistema, ela conta com uma estrutura absurda que vai poder potencializar os negócios dele, vai poder orientar. E você estando dentro do sistema, você vai competir melhor. Você que está fora, você vai enfrentar mais risco. É isso que você quer? Risco? E, na verdade, o cara que está dentro do sistema, que podia estar colaborando com ele, né, com os problemas e tudo mais, compartilhando, vai acabar virando a competição, só que o cara tem informação e ele não, né? Exato. E tem os projetos subsidiados para associados também. Então, por exemplo, através do IEL, a gente tem um programa chamado FIENG Competitiva, que dentro dos sindicatos, as empresas trazem ali as dores e parte de uma solução, de um projeto é subsidiado pelo 50%, sistema. Até 50% pode ser subsidiado pelo sistema. Então, assim, realmente a FIENG é uma entidade enorme, 10 mil colaboradores, tem no estado inteiro muitas unidades e muitas oportunidades que eu resumi aqui no início do podcast e agora eu concluo que se você tem um problema industrial, a FIENG tem a solução, mas você não vai saber nem o que a gente tem se você não se associar. Então, associar, eu digo que é o primeiro passo, é a base para você fazer parte desse movimento, desse ecossistema, dessa transformação e deste futuro da sociedade, contribuir com a transformação da sociedade como um todo. Ele se associando lá hoje, existe, pelo pouco que a gente falou, existe uma esteira de serviços gigantesca. Então ele vai levar ainda um tempo para conhecer tudo. E pode ter certeza que se ele arrumar tempo para participar, ele vai descobrir muito disso lá. Fora o networking. Sim. O networking, para mim, se faz muito negócio entre as empresas associadas. É impressionante. E, por exemplo, a gente promove palestras, seminários, eventos, que muitos deles são exclusivos para associados. Sim. Agora, em abril mesmo, a gente vai ter um grande evento para quem é de Belo Horizonte ou para quem estiver passando na região. Nós vamos fazer uma Imersão Indústria, que é um grande evento com painéis simultâneos, com temas técnicos, com grandes nomes do mercado, palestrantes renomados, autoridades, e que os associados eles têm ali condições diferenciadas até para adquirir o ingresso. Então eu poderia passar o dia aqui falando das inúmeras oportunidades e que são oferecidas principalmente para os associados e que fazem parte do nosso sistema de alguma forma. Se você não é associado, você não está fazendo parte do sistema. Você é passivo, mas você não é ativo e não contribui com essa transformação. Perfeito. A gente falou de tanta coisa boa, né? De tanto atrativo, de tanta informação que pode aproximar esse cara que não é associado desse grande mundo e universo que vocês estão apresentando. Mas eu queria que vocês deixassem um conselho, né? Porque assim, vamos lá, vamos chegar mais perto, né? Vamos namorar. Eu gosto dessa palavra. Vamos namorar, né? Vai lá para conhecer e tudo. Por
porque não tem como o cara ficar de fora de tudo isso, né? Não tem como entender um pouco disso, assistir esse podcast e continuar do lado de fora. Não tem como. Eu acho que o grande objetivo de se fazer esse podcast A Voz da Indústria é exatamente a gente conseguir sensibilizar as empresas que estão fora do sistema, do que eles estão perdendo, né? As oportunidades que estão sendo desperdiçadas. E aquela palavra de arrumar tempo, eu acho que esse é o grande desafio. Porque 80% das empresas no Brasil são pequenas e médias, que depende de uma gestão ativa dos seus diretores, né? Só que essa gestão ativa dos seus diretores não impedem que ele dedique um pouquinho para participar das discussões coletivas. Exatamente para ele poder ter uma visão mais global do cenário e conseguir, às vezes, direcionar a sua gestão dentro da sua empresa para uma direção mais curta. Como chegar no objetivo de uma maneira mais fácil. Talvez esse seria o grande resumo do que a gente está falando hoje. Perfeito. Eu gosto muito dessa expressão do tempo também, e eu sempre falo para amigos assim, né, pequenos, médios, grandes empresários, eu falo assim, o dia que você focar no operacional e não tiver tempo para respirar do lado de fora, para trazer coisa nova para dentro, para sobrar ainda mais tempo, já deu errado o negócio. Está fadado ao fracasso. Exatamente. Né? Trabalho muito com a parte emocional. Você está fadado à estagnação, né? Sim. Para você crescer, você precisa tá fora. Exatamente. Né? Para poder enxergar as oportunidades. Sim. Se você tá o tempo todo só resolvendo os pepinos, apagando incêndios, você não tá conseguindo enxergar as oportunidades que você tá desperdiçando. Uma coisa que eu percebo muito, eu trabalho muito o lado emocional desses empresários, uma coisa que eu percebo muito é que esse mesmo cara que fala que não tem tempo é o que vai adoecer dentro da empresa e que não vai conseguir fazer sucessão, que não vai conseguir passar adiante. Isso é real ou é uma percepção só minha? Eu adoro as expressões. Esse termo que você trouxe, sucessão, foi um tema de discussão muito grande em 2025 dentro da FIENG. Como você preparar a sucessão da sua empresa de uma maneira menos traumática. Sim. Exatamente, a gente mostrando para os empresários qual é o valor de se enxergar dentro do sistema indústria para você preparar a sua empresa. Então, todos esses temas que são tão latentes aí na mídia, né, a reforma tributária trouxe uns desafios grandes para as empresas, tudo isso a FIENG está na frente, tudo isso a FIENG pode ajudar a preparar você para um cenário futuro que está por vir. Muito bom. A gente vai deixar agora para vocês fazerem as considerações finais, mas eu acredito que daria para a gente falar pelo menos mais 2 horas aqui tranquilo, que a gente eu já falo muito. Eu trouxe uma loura que fala mais que eu. Você imagina onde que nós vamos parar? Hein, Martinez? Eu acho que você ganha, Rodrigo. Enfim, para finalizar, vocês têm problemas em comum e com certeza se unirem vão ter soluções muito melhores do que soluções individuais. Então faça parte desse movimento e mais do que fazer parte, sinta-se parte. A FIENG é a casa da indústria, ou seja, é a casa de vocês. Então procurem saber um pouquinho mais procurem a FIENG Regional Sul, procurem a FIENG Metropolitana, em qualquer regional que você estiver, procure a FIENG, vá na FIENG, você será muito bem recebido e com certeza terá acesso a informações, a oportunidades e a um ecossistema, um movimento que você terá orgulho de pertencer. É uma entidade de propósito e é a nossa contribuição para o futuro do nosso estado, do nosso país, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de conhecer um pouquinho mais desse sistema e lembre-se, qualquer problema que vocês tiverem na indústria de vocês, a FIENG tem a solução. Perfeito, Rodrigo. Eu queria agradecer de novo a oportunidade da gente estar gravando esse podcast, A Voz da Indústria. É uma missão que a gente enxergou ano passado como necessária de realmente sensibilizar, né, a comunidade da importância de existir um sistema indústria, de trazer a informação de forma clara, trazer a informação de uma forma de fácil entendimento, porque muitas vezes ela vem truncada e aí o empresário, por não compreender realmente a mensagem que a informação está trazendo, às vezes ele releva ela e não consegue absorver. Então a nossa missão aqui realmente é desmistificar
participar de um sindicato é algo nocivo. Pelo contrário, a sensação de pertencimento, a sensação de participar das soluções, de participar das decisões, isso é muito bom. Porque, na verdade, você vai enxergar você vai ter, talvez, a sensação de estar contribuindo. E essa sensação é muito boa, porque a hora que você olhar para trás, você vai poder falar, putz, eu deixei o mundo um pouquinho melhor. E essa é a nossa missão, melhorar o nosso sistema, melhorar as nossas empresas, melhorar o nosso Brasil. Venha fazer parte da FIENG. Muito bom. Obrigada, Marcelo. Eu confesso que enquanto falo, né, eu olho muito para as expressões, né? Eu sou muito focado nisso, né? E o brilho no olho de vocês quando vocês falam da FIENG, quando vocês falam do que pode oferecer, do que pode mudar, da transformação que deve acontecer, isso é muito verdadeiro. Então, eu acredito, eu vou fazer o convite agora, né? Para quem ainda não é associado, para quem ainda não conhece, para que esteja fazendo parte, porque só de ver o brilho no olho de vocês quando vocês falam disso, isso contagia, né? E isso é muito legal. Esse foi mais um episódio do Voz da Indústria. E se você ainda não é inscrito, né? Se você assistiu, vai lá e assiste de novo, compartilha, segue, né? Acompanhando. E a primeira atitude que você precisa tomar é se associar. É conhecer mais de perto esse mundo, esse universo e transformar a realidade não só de Minas, mas do Brasil todo.